No Aprendendo com a Mistral de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito gostoso. Como o consumo de vinho, de forma moderada, claro, pode trazer vários benefícios para a saúde. A gente vai investigar se aquela famosa frase que uma taça de vinho no almoço e uma no jantar fazem bem para a saúde é verdade mesmo. Vem comigo! E para explicar melhor toda essa história, a gente convidou o Dr. Gustavo Andrade de Paulo, professor livre-docente da USP e diretor executivo da ABS São Paulo. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigada por topar participar aqui do nosso programa. Muito obrigado a você, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre a importância do vinho para a saúde. Muito bom. Essa tacinha é sua, essa é minha. Já vou começar brindando. Saúde. Para te receber. Saúde. Você gosta de vinho? Eu gosto bem de vinho. Olha que bom! Então, se você gostar de vinho, eu acho que já é um bom sinal para o tema que a gente trouxe aqui hoje, né? Com certeza. Significa que mal não faz, assim, se beber moderadamente. Acho que você disse a palavra-chave, Luísa. O grande segredo do vinho, quando a gente pensa nos benefícios para a saúde, é a moderação. O que interessa não é o vinho em si, é a quantidade que você bebe para você ter os malefícios ou os benefícios. Queria começar te perguntando um pouco sobre essa história, né? A gente trouxe na abertura uma frase que eu ouço, acho que desde que eu nasci, que é uma tacinha no almoço, uma no jantar não faz mal. De onde surgiu essa frase? Desde quando isso é uma verdade ou não? Conta um pouquinho pra gente, contextualiza o vinho na história da saúde, né? Bom, essa história de que vinho faz bem para a saúde é algo bem antigo. 2200 a.C., os antigos egípcios e os antigos sumérios já prescreviam o vinho para tratamentos de doença. E isso torna o vinho o primeiro remédio documentado da medicina. São mais de 4.000 anos de história de associação positiva ou negativa, dependendo da quantidade, entre o consumo de vinho e as doenças e a saúde. Uau! Nossa, que legal! Hipócrates, que foi o grande médico da medicina antiga, o pai da medicina que a gente conhece hoje, já reconhecia os benefícios do vinho, já usava o vinho para poder macerar outras ervas e outras substâncias. Então o vinho fazia parte da dieta saudável, já reconhecida há mais de 2.000 anos também. Que demais! E a gente tem documentado que tipo de doenças que eram tratadas com a ajuda do vinho? Antigamente usava-se para praticamente tudo. Hoje em dia a gente já conhece os benefícios para doenças específicas. Então a gente tem benefícios para doenças cardiovasculares, para alguns tipos de câncer, para algumas doenças do trato gastrointestinal. Então você já tem doenças que são muito bem mapeadas de acordo com o consumo de vinho ou não. Como é que isso funciona, assim, de maneira simples, claro, né? Por exemplo, nas doenças do coração, como é que o vinho pode auxiliar? A gente sabe hoje, Leta, que o grande mocinho da história é o álcool. O álcool, quando consumido com moderação, é benéfico para o nosso organismo. E aí você pode me perguntar, mas por que o vinho levou a fama e não outras bebidas? Porque o vinho, além de ter álcool com moderação, nós estamos falando de 12, 13, 14% de álcool só, ele tem mais de outras 1.000 substâncias que também têm efeitos benéficos sobre o nosso organismo, principalmente hoje em dia os polifenóis. E a molécula da vez hoje é o resveratrol e a outra é a quercetina. São substâncias que, quando ingeridas, também promovem benefícios para o nosso coração, para o nosso cérebro e etc. Olha que legal. E para o câncer, como é que funciona essa associação? O álcool do vinho e os polifenóis, eles ativam a circulação, melhorando o seu raciocínio, a sua forma cognitiva, o seu coração, etc. E também podem combater células neoplásicas. Você pode destruir essas células que seriam nocivas, evitando alguns tipos de câncer ou retardando a evolução de outras formas de câncer com consumo moderado de vinho. Olha só, eu fico imaginando, né? Acho que os pacientes, quando recebem essa notícia, devem dar até uma alegriazinha momentânea ali, né? Com certeza, mas a gente tem sempre que lembrar de que a palavra-chave é moderação, tá? O vinho pode ser o vilão ou pode ser o mocinho da história, dependendo da quantidade que você está ingerindo. Então, é sempre muito, muito importante a gente frisar. Vinho com moderação, tá? O álcool pode ser tóxico, dependendo da quantidade, mas também pode ser benéfico se você fizer esse consumo regrado. Quando a gente está falando de beber com moderação para ajudar em alguns tratamentos, qual é essa quantidade indicada? O que a literatura preconiza seriam 10 gramas de álcool por dia para a mulher
e mais ou menos 20, 25 gramas de álcool por dia para o homem. Tá. Aí você pode me perguntar, mas o que quer dizer isso do ponto de vista prático? Nós estamos falando de 1 taça de vinho por dia para a mulher e 2 taças de vinho por dia para o homem, para você ter todos os benefícios para o coração, o cérebro, etc., sem nenhum prejuízo para a saúde. Mulherada, a gente nunca vence, né? Uma pra mulher e 2 pro homem. Ah, eu vou reivindicar isso. É uma questão genética e histórica. Claro. O organismo feminino metaboliza pior o álcool do que o masculino, então, consequentemente, o homem pode beber um pouquinho mais. Entendi. Então ele fica com 2 tacinhas, uma no almoço, uma no jantar, e a gente acompanha ou no almoço ou no jantar. Exatamente. A dose mágica, Luísa, é meia garrafa de vinho para o casal por evento. Meia garrafa de vinho. Olha, isso Para é o bom, casal. né? Ajuda bastante essa medida. Essa é a dose. E o ideal é que seja alguma coisa perto de 3 vezes por semana, tá? Entre 3 e 4 vezes por semana. Não precisa ser todo dia. Marcando de novo, 3 a 4 vezes por semana, 1 a 2 taças nessas vezes. Exatamente. Meia garrafinha pro casal. E aí você tem todos os benefícios e praticamente nenhum prejuízo para a saúde. Muito bom. Doutor, é muito comum algumas pessoas terem dor de cabeça, mesmo bebendo vinho moderadamente. Qual que é a relação do vinho com as dores de cabeça? Pode realmente causar ou até pode ajudar? Pode, não realmente pode causar. O vinho tem álcool e o álcool ele é um vasodilatador, ele dilata os vasos que você tem em todo o corpo e eventualmente a pessoa pode ter uma dor de cabeça por conta disso. O vinho também tem conservantes e no caso nós estamos falando do sulfito e algumas pessoas são alérgicas ao sulfito. Olha. Então a dor de cabeça pode vir do sulfito. E a gente sabe recentemente que existem outras substâncias no vinho, chamadas de aminas biogênicas, que também podem ser responsáveis pela dor de cabeça. Então cada um tem que descobrir qual é a substância que pode estar ou não causando esse tipo de dor de cabeça. Certo, e existem exames que a gente pode fazer para chegar a essa conclusão? Você consegue, mudando o tipo de vinho, mudando a forma como você bebe, você consegue descobrir se é um ou se é outro. E agora, demência. O vinho, qual que é a relação com a demência? Por ele ativar a circulação cerebral, o seu cérebro funciona melhor e por mais tempo. Então você consegue evitar algumas doenças degenerativas, inclusive o mal de Alzheimer. Tem vários trabalhos que mostram que pessoas que consomem vinho com regularidade têm menor chance de ter Alzheimer. Uau, lembrando da moderação, hein, pessoal? Não se Sempre. empolguem. Muito bom. E problemas gastrointestinais, porque eu acho que é tipo a dor de cabeça, né? Eu vejo pessoas que acabam ativando algumas questões gastrointestinais quando consomem álcool. Como é que fica essa relação? Isso também é verdade. A gente sabe que, por exemplo, a úlcera, a grande causa de úlcera que a gente tem hoje é uma bactéria que mora no nosso estômago. O vinho vai lá e mata essa bactéria, então você consegue evitar a sua chance de ter úlcera ou diminuir o risco de úlcera. E as pessoas que gostam de comer coisas assim um pouco mais perigosas, que às vezes têm intolerância àquilo ali, em geral é por uma intoxicação por toxinas produzidas por bactérias. Tá. O vinho tem essa ação antibacteriana, ele vai lá e mata essas bactérias, então você pode comer aquele salgadinho mais perigoso, aquelas coisas mais assim controversas, que provavelmente você não vai ter problemas gastrointestinais. Estamos falando do vinho mesmo, não é o álcool. O álcool e o vinho. Tá. O vinho pelo álcool e pelas outras substâncias que também têm efeitos ativos. E aí tem um assunto, né, que eu acho que também muita gente tem dúvida, que é a questão da gravidez. Muitas mulheres grávidas falam, o meu médico liberou uma tacinha pra mim de vez em quando. Aí outras falam, nossa, o meu não. Eu já vi essas discussões acontecendo, né? Qual que é a indicação oficial? Infelizmente, para grávidas, a gente fala que o consumo ideal é 0, tá? Olha aí. Não existe nível seguro para uma grávida consumir álcool. A gente sabe que, historicamente, principalmente na Europa, as mulheres grávidas consumiam vinho. Mas, do ponto de vista de literatura médica, não existe um nível seguro. Então, na gravidez, a gente tem que ser um pouco mais radical. O ideal é 0. Antigamente, né, até mais ou menos recente, anos 50 ali, até se vendiam vinhos nas cantinas da escola, em alguns lugares da Europa, né? A gente também já ouviu algumas histórias de pessoas que tomavam vinho como se fosse suco de uva na infância, não muito tempo atrás. Também, né, em relação a isso, como é que fica? Não é recomendável que crianças consumam nenhuma forma de álcool. A gente sabe que, historicamente, como você bem lembrou, na Europa, fazia-se gemada para as crianças pequenas com vinho do Porto, tá? Pois é. Isso é uma coisa que, hoje em dia, a medicina e a pediatria não aceitam mais. Então, é só para adultos que não têm nenhum tipo de restrição. Crianças não entram nesse quadro. E eu tenho uma última pergunta,
Vou pedir até pra você vir mais perto de mim, porque eu vou sofrer com essa resposta, eu acho. Doutor, vinho engorda? Luiz, o vinho tem calorias. O vinho pode engordar dependendo da quantidade que você toma. Tá. Mas o interessante é que você pode emagrecer tomando vinho, desde que você substitua. Uma taça de vinho tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias que uma fatia de pão. Mas, doutor, a gente gosta do vinho com pãozinho e o queijinho, como é que faz? É só você substituir por outras coisas. Você tira, por exemplo, o macarrão, você tira o arroz, você tira outras fontes de caloria que permitem que você consiga colocar a sua dose de vinho com o seu pão, com o seu queijinho, sem perder a sua dieta. Tivemos boas notícias aqui, então posso me permitir brindar com você Com de novo, certeza. né? É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado Adorei a vocês. bater esse papo. É um prazer. Que conversa boa, hein? Tivemos boas notícias. Que maravilha saber que não é lenda essa história de que consumir vinho moderadamente pode fazer bem para a saúde. E agora você pode beber a sua tacinha aí de vinho sem peso na consciência. Mas ó, lembre-se, moderação é a chave. Então hoje a gente vai ficando por aqui, que eu vou aqui beber a minha tacinha de hoje e a gente se vê no próximo Aprendendo com a Mistral aqui no Mistral On. Até lá! Beba com moderação. Inscreva-se no nosso canal.